Olá, eu sou Verusca Goiquim e esse é o programa Visão Macro. E na última semana, a Fundação Getúlio Vargas chancelou que a economia brasileira deixou a recessão. E para falar sobre a visão dos estrangeiros sobre a nossa economia, o Banco Central divulgou novos dados ontem, afirmando que o investimento estrangeiro direto alcançou 5,1 bilhões em agosto. Fazia 3 meses que esse valor, esse investimento, não alcançava esse número. E a expectativa é que isso ainda melhore. Em setembro, o próprio Banco Central estima que esse número alcance 5,8 bilhões. Nem todo esse dinheiro que veio para o Brasil é de estrangeiro investindo em bolsa ou infraestrutura aqui. Muitas empresas têm filiais lá fora, em outros países, que passam remessas que vêm para o Brasil. Eles são contabilizados pelo Banco Central como investimento estrangeiro direto. Mas desse total, 3,8 bilhões foram de estrangeiros investindo em ações, em ativos dentro do país. Isso mostra um certo otimismo deles com a nossa economia. Para falar um pouquinho sobre isso, hoje eu recebo a economista-chefe da Rosenberg, Thaís Zara. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Verusca. Tudo certo. A gente por aqui está um pouquinho mais otimista com a nossa economia. A gente viu o Ibovespa aí atingindo patamares, renovando as máximas aí nos últimos dias. E aí veio essa boa notícia ontem do Banco Central. O investidor estrangeiro ele voltou a olhar para a nossa economia com bons olhos? Esse é realmente um bom número ou foi só um repiquezinho? Não, foi um bom número. A gente tem tido números muito bons de ingresso de investimento. Eu acho que a gente tem que separar 2 fatores principais para essa melhora do Brasil aos olhos do investidor estrangeiro. Um dos fatores é a própria melhora da economia internacional. A gente tem um cenário externo bastante positivo. A gente tem as economias mais avançadas estão voltando a crescer. Principalmente os Estados Unidos têm tido um crescimento forte, agora a Europa também voltando a crescer. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem taxas de juros muito baixas nesses países desenvolvidos, o que faz com que os investidores procurem locais com taxas melhores de retorno do que os próprios países desenvolvidos. E a gente tem tido a normalização da política monetária nos Estados Unidos, então eles estão começando a subir os juros, mas de uma forma ainda muito gradual, muito lenta, muito bem comunicada, então sem grandes sustos. Isso favorece o ambiente internacional de uma maneira muito grande, então a gente acaba tendo um apetite maior por países um pouco mais arriscados. E aí, emergentes, de uma maneira geral, acabam sendo beneficiados, e o Brasil acaba entrando também nesse bolo de emergentes que passam a ser olhados com um pouco mais de carinho. Por outro lado, nós temos alguns fatores internos que justificam esse olhar um pouco mais cuidadoso do investidor em relação ao Brasil. Nós tivemos a inflação recuando de 11% no ano passado para algo em torno de 3% nesse ano, podendo fechar abaixo do piso da meta. Isso nos traz bastante tranquilidade para reduzir os juros e, ao mesmo tempo, estimular a economia. E a gente começa a ter os primeiros sinais de retomada da economia. Então, a gente começa a ter sinais de que a atividade começa a melhorar, o crédito começa a melhorar, a gente tem alguns dados de emprego já mostrando também uma pequena melhora. Então, de uma maneira geral, a gente entra numa fase muito melhor do ciclo da economia. Quer dizer, a gente antes vinha numa recessão e agora a gente já está voltando a crescer de uma maneira gradual, mas já apontando para crescimento. E tivemos também algumas reformas estruturais que foram importantes. A gente teve a aprovação do teto de gasto, embora a nossa situação fiscal ainda seja muito preocupante, e com certeza os investidores estrangeiros vão continuar olhando isso com muito interesse, a nossa situação fiscal para médio prazo vai depender basicamente da reforma da Previdência, mas a gente já tem o teto de gastos que sinaliza que, olha, de fato aquele país está preocupado, está começando a olhar a situação das suas contas públicas, tem um plano para você conseguir conter esses gastos públicos no médio prazo. Se as travas impostas pelo teto de gastos vão ser suficientes ou não é uma outra discussão, vai depender da Previdência. Mas, enfim, você teve um avanço nesse sentido. Tivemos a reforma trabalhista,
Reforma trabalhista também é importante para ganho de produtividade, de emprego no médio e no longo prazo, reduz os custos do emprego no Brasil. Também é uma reforma bastante importante no médio e longo prazo. Tivemos também a TLP, né? Então é um avanço no mercado de crédito, e isso vai fazer com que no médio prazo a gente possa ter taxas de juros Selic mais baixas do que a gente tinha anteriormente, porque a gente vai passar a ter um mercado de crédito um pouco mais unificado, com taxas mais parecidas, tanto no direcionado quanto no livre. Então, são todas reformas que mostram que o país está voltando a caminhar para uma política econômica mais ortodoxa, e aí, no médio prazo, você vai ter resultados melhores. Então, tudo isso faz com que o investidor estrangeiro olhe novamente para o país com bons olhos. E não tem ainda uma certa desconfiança com essa demora para sair a aprovação da reforma da Previdência e essa contínua, os problemas com políticas que não param de sair. Todo dia a gente tem uma denúncia nova, instabilidade política junto ao presidente. Isso não acaba afetando mais até o investidor estrangeiro do que o doméstico? A gente está um pouquinho mais acostumado com esse tipo de instabilidade? Sim, é claro que o investidor estrangeiro ele acaba olhando todas as nossas incertezas políticas, as idas e vindas, e ele acaba ficando talvez um pouco mais preocupado que o próprio investidor local. Mas eu acho que se formou um consenso de que essa nova diretriz da política econômica, trazida por essa equipe econômica, ela tende a permanecer pelo menos até o próximo ano. E vão ser feitos esforços para você conseguir realmente aprovar alguma coisa em termos de reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela é indispensável no médio e no longo prazo. Mas, embora, claro, seria muito melhor que ela fosse feita hoje do que se ela fosse feita em 2019, é possível que a gente aguarde a eleição de um próximo presidente que venha com uma pauta, um congresso que venha já com essa pauta. É possível que se aguarde até lá. Talvez você tenha que ter uma regra de transição um pouco um pouco mais dura do que a gente tem, mas é um problema que você consegue postergar aí durante 1 ou 2 anos. Então, acho que os investidores, de uma maneira geral, já têm isso um pouco na cabeça, que mesmo se você não consiga aprovar ou aprove alguma coisa muito superficial nesse ano, em 2019 ou em 2020 a gente não consegue não passar por isso. Então, isso vai acontecer em algum determinado momento. Em algum momento vai acontecer, não tem como não fugir. Tem como fugir. Não, independente do presidente. Independente do presidente, isso tem que ser uma realidade. Porque a gente está tendo uma alteração da nossa demografia e o nosso sistema previdenciário não está ajustado a essa nova realidade demográfica. Então, é uma mudança pela qual todos os países passaram, em menor ou maior grau, e é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar cedo ou tarde. E no fundo, não é algo... É uma boa notícia, quer dizer, nós estamos envelhecendo mais tarde, as pessoas estão vivendo mais, e as pessoas têm condições de trabalhar durante mais tempo. Então, é uma boa notícia, é pelo bom motivo, né? A gente precisa se ajustar a essa nova realidade de que as pessoas vivem mais e podem trabalhar mais tempo, devem trabalhar mais tempo para poder arcar com os recursos da sua própria previdência. Mas, de uma maneira geral, os investidores estrangeiros têm isso na cabeça, e com relação à política, eu acho que a sensação que eles têm é de continuidade dessa política econômica, e ao mesmo tempo eles ainda acreditam ou veem uma certa estabilidade dessa política econômica durante pelo menos até o próximo ano com essa equipe, independente dessa questão política das idas e vindas, denúncias e tudo mais. Apesar do turbilhão político, a economia segue estável. Exatamente. Então, acho que o que o investidor estrangeiro olha nesse momento é mais ou menos esse quadro. Percebe ainda que existe alguma chance de progredir na questão da previdência, passada a questão da denúncia, mas acho que hoje em dia ninguém acredita muito que a gente consiga aprovar aquela mesma reforma que já foi votada na Câmara, né, na Comissão de Constituição e Justiça, mas, enfim, alguma coisa de previdência a gente tem condição de fazer ainda esse ano.
Mas eu acho que o principal é isso. A gente está caminhando para reformas estruturais, a gente tem a consciência da necessidade dessas reformas estruturais e em algum momento elas vão acontecer. Se não for esse ano, no máximo daqui a 2 ou 3 anos. Então o estrangeiro conta tanto quanto o investidor doméstico com a aprovação dessas reformas. Exatamente. Falando sobre investimento na Bolsa, o fluxo deve somar 3 bilhões, segundo o Banco Central. O valor ainda está bem distante dos 30 bilhões de dólares que a gente teve nos tempos áureos de Ibovespa. O Ibovespa chegou nas máximas, renovou máxima atrás de máxima em meados aí de setembro, mas o valor dele em dólar ele ainda está longe de chegar nessa máxima. Isso deve atrair mais investidores nos próximos meses para a Bolsa? Nessa semana especificamente, a gente está vivendo aí uma certa realocação das carteiras mundialmente, muito por conta da percepção de que os Estados Unidos vão subir as taxas de juros em dezembro e já começa a crescer a percepção de que eles vão ter que subir um pouco mais ao longo do próximo ano, bastante gradativo, talvez 2 ou 3 altas de 0,25, mas isso, de certa forma, traz uma realocação das carteiras mundialmente. Então, essa semana a gente está tendo algum respiro naquele movimento de alta que a gente tinha do Ibovespa, mas acho que passado esse primeiro momento, provavelmente a gente vai voltar a ver o investidor voltando um pouco mais para o Brasil, principalmente por conta das perspectivas de crescimento. A gente está saindo de uma crise bastante grave, uma recessão aí que durou 2 anos, um pouco mais do que isso, e agora a gente começa a mirar crescimento no ano que vem, um crescimento um pouco mais sólido, a gente ainda tem queda de juros por vir, fortalecendo esse crescimento no ano que vem. Então, acho que a gente começa a ter um quadro mais positivo para as empresas e isso beneficia principalmente a Bolsa. Ao mesmo tempo que, com taxas de juros mais baixas aqui dentro, você começa a ter um interesse até do próprio investidor local, um pouco mais por bolsa do que a gente tem em épocas de juros mais altos. Então, esse tipo de troca interna acaba gerando também o interesse do investidor estrangeiro, porque percebe a possibilidade de uma rentabilidade maior. O investidor doméstico realmente tem mostrado essa mudança, essa migração da renda fixa, porque não está mais tão tranquilo ter rendimentos como se tinha antes. Foram 8 cortes de Selic, ainda tem mais por aí, tem alguns bancos grandes já prevendo Selic no fim do ano com menos de 7%. Né? Hoje acho que o Boletim Focus está em 7%. E a entrada em renda fixa do investidor estrangeiro está negativo em setembro. A gente, mesmo com essa taxa básica de juros, que para a gente o investidor vê como baixa, está rendendo pouco, para o investidor estrangeiro, mesmo com esse movimento dos Estados Unidos aumentando a taxa deles, não compensa vir investir em renda fixa aqui? Não. O risco é tão grande vir para o Brasil? Não, ainda compensa. Claro que se você comparar a nossa taxa real de juros com a taxa real de juros norte-americana, a gente ainda tem um espaço grande, isso não há dúvida. Mas muitas vezes eles acabam trabalhando com uma porcentagem da carteira alocada em Brasil e aí, em alguns momentos, eles podem mudar. Deixa eu colocar uma parte maior da carteira em ações e reduzir um pouco a renda fixa. Então, isso pode acontecer, uma realocação, uma exposição dentro do país, porém em carteiras diferentes, um pouco mais em renda variável do que em renda fixa. É uma movimentação de carteira natural. Né? A gente não perdeu tanto assim o sex appeal em renda fixa. Não, só por causa a gente continua com juros bastante altos quando você compara com os países desenvolvidos. Há uma tendência de reversão, então, desse saldo negativo no Tesouro Direto, porque o investimento em renda fixa de estrangeiro no país é principalmente Tesouro Direto. Né? Tem uma perspectiva de que isso vai voltar para o positivo nos próximos meses, para o próximo ano? Eu acho que tem, talvez não seja principalmente Tesouro Direto, mas você
tem bastante aplicação em fundos, em renda fixa de uma maneira geral. Acho que a gente tende até aí, as carteiras vão voltar a se reequilibrar. É que nesse momento, a percepção é que assim, a Bolsa, de fato, ainda tem muito a ganhar, de fato, quando o Brasil começar a crescer um pouco mais, que é o que a gente espera para o ano que vem. Porque as empresas vão começar a ter mais lucros e tudo mais. Então, assim, essa expectativa de ganho da Bolsa versus a expectativa de queda de juros acaba levando a essa alteração aí da porcentagem em cada aplicação. Certo. Além dos investimentos aí em ativos em fundos, em ações que a gente está conversando, tem investimentos também em infraestrutura e que muita gente diz que, independente do governo que vier a assumir aí a partir de 2019, não tem como fugir e já tem previsto alguns investimentos de 139,5 bilhões em 2018 e 84 bilhões devem vir do setor privado. Isso, saneamento, leilão de aeroportos, são algumas previsões de obras que a gente já tem aí previsto. Tem espaço para o estrangeiro também entrar em obras de infraestrutura, em investimento produtivo? Sim, tem bastante espaço e eles têm demonstrado interesse. Hoje a gente teve leilões de privatização, a gente viu o interesse do estrangeiro. E a gente vai precisar desse recurso, porque nossa poupança doméstica é, infelizmente, relativamente baixa pelo tamanho do país. O governo tem muito pouco espaço fiscal para fazer investimentos. Esse ano, os ajustes que foram feitos para cumprir a meta de déficit foram feitos basicamente nas despesas discricionárias. E o investimento acabou sofrendo muito por conta disso, porque, infelizmente, a gente tem... As despesas do governo são muito engessadas, acho que quase 100% você não consegue mexer, quase 100% não é tudo isso, mas é 95%. Então, esse espaço que você tem para mexer e para cortar, acaba recaindo uma grande parte sobre investimento. Então, é muito difícil você ver o governo tendo espaço para reverter isso, porque a gente ainda tem uma situação fiscal muito complicada. Viemos de uma série de superávites primários na década de 2000, para esse ano, até agora, nessa década, a gente tem tido déficits primários crescentes, pelo menos nos últimos 2 anos. Então, é necessário que a gente foque realmente em trazer dinheiro do setor privado para esses investimentos e, como a poupança doméstica é baixa, a participação do estrangeiro ela é realmente muito importante. Uma outra parcela de dinheiro de estrangeiro que a gente recebe no país e que tem potencial para aumentar é de turismo. Qual que é a sua percepção da entrada de dinheiro de turista diante de todo esse cenário que a gente tem no país, a situação que a gente tem hoje no Rio de Janeiro? Você acredita que o próximo governo vai explorar isso de alguma forma? As próximas candidaturas, né, porque a gente hoje não sabe nem exatamente quem que tem condições de se candidatar, mas é um ponto que é importante de bater nessa tecla, porque é um lugar que pode trazer bastante dinheiro para o país? Na verdade, é uma conta até que relativamente tem aprofundado o déficit no último ano, mas é uma conta até que relativamente pequena. Perto do investimento em infraestrutura, né? No nosso balanço de transações correntes. O que a gente tem visto é que com a recuperação da economia, mesmo que ainda incipiente, e a apreciação do câmbio que a gente teve desde o ano passado, a gente voltou a viajar mais para o exterior. Então, a gente está tendo um aprofundamento do déficit da conta de viagens. E o turismo no Brasil, ele depende muito da segurança pública. Então, quando a gente fala na questão do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um potencial enorme em termos de atração turística, mas com a questão da segurança, a atratividade acaba se reduzindo. Quando você pensa no Nordeste, nas nossas praias, nos nossos polos turísticos do Nordeste, é mais ou menos a mesma coisa. Se você tiver um investimento em segurança pública, talvez você consiga tornar esses polos um pouco mais atrativos. Então, acho que, por enquanto, o investimento deve ser mais na questão da segurança do que propriamente Então, mais de governo do que questão federal. Do que você propriamente tentar... claro que você pode fazer ações pontuais para tentar
ampliar a atração turística dessas localidades, principalmente no Nordeste, que ficam um pouco mais próximos dos centros geradores, né, que é a Europa e a América do Norte, os grandes centros geradores de turismo internacional, mas eu acho que o foco no momento deve ser mais na questão da segurança pública, se você quiser, no segundo momento, explorar essa questão do turismo. Certo. Thaís, por tudo que a gente conversou, a gente deu uma passeada boa aí pelo lado do estrangeiro na balança brasileira. Dá para dizer que nós estamos atraentes para o estrangeiro, mais atraentes hoje do que estivemos em 2016? Sim, eu acho que sim. Acho que o estrangeiro já voltou a olhar com um carinho especial para o Brasil. Acho que esse movimento deve continuar à medida que a gente volta a crescer. Acho que meu único ponto, né, minha única ressalva sobre esse cenário é se de fato a gente tiver algum susto um pouco maior nos Estados Unidos ou na Europa, tendo que subir taxa de juros um pouco mais rápido, isso restringindo a liquidez, aí eu acho que o mercado fica menos amigável para todos os emergentes, Brasil incluído. Então, assim, a gente tem uma janela de oportunidade para terminar de fazer os nossos ajustes domésticos. Então, estou falando aqui de reforma da Previdência, reformas estruturais que realmente importam, reforma tributária. Claro que a gente não consegue fazer tudo isso da noite para o dia, mas a gente tem essa janela de oportunidade para tentar aproveitar. Temos que aproveitar essa janela, Sim. porque já faz um tempo que esse bonde aí está passando e a gente não aproveitou, porque foram 2 anos na pior recessão em quase um século. Exatamente. Thaís, muito obrigada por todas as informações que você trouxe para a nossa audiência. Foi muito bom o Eu que papo agradeço. com você. Eu que agradeço. E obrigada vocês que estiveram assistindo a gente hoje. Obrigada pela audiência. E a gente se vê toda quarta-feira, às 2h50 da tarde. Até lá!